mas é bom você saber que a palavra no grego é a mesma, e é a que ele usou aqui. Então não era por acaso que os irmãos estavam sofrendo, mas havia uma finalidade específica: provação. Ok? Provação de quem? Ou da parte de quem? Quem é que está providenciando, estava na época, esta provação? As frases seguintes respondem claramente, sobejamente: de Deus. Provém de Deus. Não é obrigado partir diretamente de Deus, e pelo contexto vemos que não parte, no contexto de parte diretamente dos incrédulos, da sociedade, da família, que estava perseguindo esses irmãos aqui. Então, a perseguição direta é dessas pessoas, da sociedade má, sem Deus, obviamente pessoas atiçadas e dirigidas pelo diabo, que nos arrodeia como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, sim, mas tudo sob o controle e a permissão de Deus, que se utiliza do sofrimento para provar a genuinidade da fé daqueles que estão sendo provados. Então há dois elementos em jogo: é provocada a perseguição por aqueles que a fazem de uma maneira direta, os perseguidores. Mas essa perseguição, ela é uma forma que Deus encontrou para provar os crentes. Então quem prova? Deus, utilizando-se de alguns meios. Que meios? O diabo, os escravos do diabo, ou a sociedade sem Deus. Uma coisa não anula a outra, e às vezes confundir uma coisa com a outra gera problemas, em muitas formas de avaliar as coisas, de interpretar, e fica uma teologia torta, quando se inclina demais para um lado ou para o outro. Há de se examinar de uma maneira bem clara esses dois aspectos da origem de uma provação. Então, vem de Deus, através de elementos que ele usa, e esses elementos nunca poderão dizer: não me culpem, eu persegui os crentes porque Deus mandou, porque Deus colocou no meu coração, veio dele aí dentro, não tenho nada a ver com isso, eu fui um mero instrumento nas mãos dele. Não. Quer dizer, mas não é. Você foi um instrumento na mão dele, sim, mas você não é uma caneta, você é um ser humano que tem consciência, tem inteligência. Então, e tem responsabilidade moral diante deste Deus. Então, o fato dele ter lhe utilizado como elemento para provar, testar a fé dos crentes dele, o fato dele ter lhe utilizado como instrumento, não lhe livra da responsabilidade pelo que você fez. Absolutamente. O diabo vai ser culpado pelos atos dele, os demônios vão ser culpados pelos atos deles, as pessoas que perseguiram e perseguem, perseguirão os filhos de Deus, serão responsabilizadas, mesmo sendo instrumentos de Deus. Deus deseja nos provar, que um pequeno parênteses que eu quero abrir, deseja nos provar e expor a nossa fé aos olhos de quem? De quem que ele quer fazer isso? Primeiro dele próprio, Deus. Isso aqui só essa pergunta é muito interessante para uma pregação inteira, e eu vou tratar rapidamente e vou voltar ao texto, mas é muito interessante isto. Primeiro aos olhos dele mesmo, Deus. Mas um minutinho, ele não sabe todas as coisas? Não dava para ele avaliar exatamente o tamanho da nossa fé sem nos fazer sofrer? Ele não é onisciente? Para que tanto sofrimento, se ele poderia medir a nossa fé sem esse instrumento que ele utiliza-se, que é o sofrimento? Sim, ele poderia, claro.
mas é que além de prover a edificação pela provação, nós crescemos com isso, ele se agrada de ver o crente mostrando fidelidade na prática. Agrada a ele. É fato. Ver o crente suportando dificuldades, resistindo, sofrendo, até o ponto de ser queimado vivo, quando chega a perseguição oficial mesmo, mais violenta. Deus se agrada disto, de ver o crente sofrendo em nome de Cristo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu, vamos já falar neste assunto. E além disto, do agrado a Ele próprio Deus, Ele nos beneficia, porque Ele estica, Ele aumenta, Ele fortifica, Ele tonifica a nossa fé. Ao mesmo tempo em que Ele avalia, a nossa nota de fé vai aumentando, porque nós somos aperfeiçoados. Ele vibrou quando Abraão levantou a mão com o cutelo, a faca na mão, para baixar em cima do filho querido Isaque. Então Deus, através de um anjo, segurou a mão de Abraão, e veja as palavras lá, Deus vibrando: agora eu sei que tu me honraste com a tua fé, eu sei que tu me temes, agora eu sei. Mas tu não sabias antes? Não, Senhor. É a maneira dele dizer: eu vi você agindo, Abraão, isso me alegra. Mas, Senhor, tu não está sabendo o tamanho do sofrimento que tu me impuseste, a tortura a que tu me impuseste, desde o dia que mandaste eu matar o meu próprio filho até esse minuto aqui. Sei, Abraão. Mas então o que, Abraão? É o que eu quis fazer, e tu vais servir de exemplo para milhões de pessoas que vão me seguir. Abraão, eu gostei demais da tua fé, isso me agradou, Abraão. Então imagine o prazer de Abraão, o sofrimento aqui, ouvir do próprio Deus, numa voz misteriosa, atestando a fidelidade de Abraão. Eu tenho a impressão que se perguntasse a Abraão quer trocar de novo, ele diria: quero passar de novo pela experiência. O sofrimento foi muito ruim, de matar mentalmente Isaque. Eu já estava praticamente com ele morto na minha mente, mas ouvir aquela frase do céu, ouvir o meu Deus, o meu querido Deus dizer que gostou da minha fidelidade, isso não tem preço, e não tem mesmo. Então a sensação, mesmo que ele não fale hoje audivelmente, mas a convicção que o Espírito Santo transmite no coração de um crente, mesmo sofrendo, mesmo perseguido, mas a felicidade que ele coloca dentro é tão grande, que é para ficar pequena a provação, ou o sofrimento em si. Este é o ponto. Então agrada a Deus, Ele quer então que seja perante Ele mesmo essa prova. Segundo, é importante sermos provados aos olhos dos outros crentes. Claro, eu não vou citar a passagem, eu quero ir rápido aqui, mas é um testemunho poderosíssimo você ver o outro sofrer em nome de Cristo e passar pela provação, sair ainda mais edificado do que entrou. Isso lhe ajuda. Então você me ajuda quando você sofre em nome de Cristo e aguenta firme. Você me ajuda, eu lhe ajudo, nós nos ajudamos mutuamente. E eu pego um livro de 500 anos atrás, aquele irmão que morreu há 500 anos, me ajuda muito, pode me levar às lágrimas, lendo hoje, 500 anos depois, como é que ele suportou aquela provação, e ser surrado, e ser torturado, e ser queimado, ser enforcado, ser afogado, batizado entre aspas, até morrer afogado, como batizavam os anabatistas. Então é muito importante para a fé dos outros irmãos ver uma fé sendo testada. Terceiro, a importância de nós sermos provados diante do mundo, do próprio mundo. Brilhe a vossa luz diante dos, não ouvi, dos homens, das pessoas, do mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então Deus gosta de ser glorificado através das boas obras do crente. Obviamente boas obras incluem uma boa reação a uma situação de sofrimento. Então, por todos os ângulos é importante a sua fé ser provada, através de sofrimento
por perseguição. Então, voltando. Já que os leitores de Pedro estavam sabendo que Deus opera por meio do sofrimento, eles não deveriam reagir de uma maneira errada. Qual seria a maneira errada? Estranhando. Não estranheis o fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária você estivesse acontecendo. É impressionante. O argumento dele é simples, inteligente, porém parece até um pouco irônico. Como é, apóstolo Pedro? Não estranheis? O senhor sabe o que eu estou passando? E vem dizer para mim, não estranhar, nem estranhar. É isso mesmo, não estranhar. Sabe por que não é para estranhar, meu irmão? Pedro dizendo, porque é normal. Eu acho que ninguém vai chegar aqui e dizer, ih rapaz, essa semana foi difícil, peguei uma virose. Ixi, uma virose? Que coisa estranha. E que você passou pelo quê? Ai, tive febre, fiquei todo doído. Que coisa esquisita. Não, o efeito de você dizer isso é o mesmo de dizer que, sei lá, jogou futebol. Eu peguei uma virose, foi. Porque você também pegou outro dia, e o outro pegou, e ele vai pegar de novo, e você também, todo mundo pega virose. Então é normal, é natural. Ninguém estranha o que é natural. Agora, se surgir uma doença no meio de nós, esquisitíssima, que ninguém nunca ouviu nem falar, aí nós vamos achar muito estranho, ou mesmo não esquisita, mas rara, que os anais da medicina dizem que 1 milhão de pessoas acontece uma vez, então é estranho, é esquisito. Mas Pedro quer exatamente mostrar que perseguição e sofrimento no meio dos crentes não tem nada de extraordinário. É apenas Deus provando o seu povo. Irmão, eu tenho sofrido por ser crente. Grande coisa. Se algum irmão reagir assim, não acho que esse irmão é 5 não, viu? Porque ele está sendo bíblico. Grande coisa. Aliás, vou orar pelo irmão. Mas, quanto a mais, tudo bem? Porque o que você está me dizendo é uma coisa normal. Eu já esperava que você sofresse por ser crente. Vamos ser francos. Não é assim que você reage quando é apanhado no meio de um sofrimento, quando você enfrenta uma dificuldade grande no lar, por ser crente, no seu trabalho, na sua família. Você faz exatamente o que Pedro diz para não fazer, e eu, muitas vezes. O que é? Estranhar. É o que é para não fazer, estranhar. E aí você resiste, demora a se conformar, murmura, e diz que não é reclamação, não é só murmúrio, ou diz que não é murmúrio, é só reclamação, ou não é reclamação, é só queixa. Mas não é queixa, é só gemido. Haja sinônimo para explicar o fato de que, inegavelmente, você está estranhando. Fora aquele que é pior, que se acha meio azarado. Tipo de uma palavrinha que acho que é muito ofensiva a Deus. Agora, não é obrigado a usar a palavra, às vezes o conceito. Você quer ver uma palavra que, uma expressão que praticamente substitui essa de azarada, ou azarado? Isso só acontece comigo. Joga essa frase no lixo, nunca mais diga. Ou, vou dizer outra, por que que isso acontece comigo? Ou, de novo, estou passando por isso de novo. O que está havendo comigo? Sabe o que está fazendo? Você está estranhando. Você está fazendo exatamente o que não é para fazer. Por isso é que eu disse, o irmãozinho chegar e dizer assim, natural que você esteja passando por isso. De novo, eu sei. Eu sei porque não é tu. Não, mas eu também passo. É natural. O papo entre dois crentes é para ser assim, mas geralmente não é. Ai, meu irmão, não sabe o que aconteceu, eu tenho sofrido, tenho passado por dificuldades. Aí o outro irmão do lado de lá chora com ele, mas que coisa, que absurdo.
Não quer dizer que nós não